Então, bom dia. Para quem não assistiu a aula de segunda-feira à noite, prazer, meu nome é Caroline, eu sou a nova professora de processo do trabalho de vocês aqui na Unidesc. É um prazer imenso começar um semestre, ainda que virtual, mas é um prazer estar aqui com vocês. Eu quero falar um pouquinho sobre o nosso plano de ensino, nossas avaliações, e aí eu já vou começar o conteúdo. Eu quero que a turma da manhã fique parecida com o mesmo conteúdo da turma da noite, ok? Então, vou compartilhar aqui com vocês o nosso plano de ensino. Deixa eu aumentá-lo aqui para ele ficar visível. Ok? Conseguem ver nosso plano de ensino? Nosso conteúdo de processo de trabalho é um conteúdo bem extenso, porque nós vamos ver em um semestre tudo aquilo que vocês viram em processo civil em 3, 4 semestres. Então, nós vamos ter aulas bem corridas, o conteúdo é extenso, mas dá tempo, ok? Esse aqui, então, é o nosso plano de ensino. Nós vamos trabalhar muitos princípios do direito do trabalho, porque com os princípios do direito do trabalho, vocês vão conseguir responder muitas das questões de processo do trabalho. O processo de trabalho ele muda ao longo, né, dos anos, desde que ele foi criado em 1940, na década de 1940, 43, com a CLT. Ele muda um pouquinho, mas os princípios permanecem, ok? Então, os nossos princípios permanecem. Então, vocês vão conseguir responder muitas das questões, eu brinco até que 90% das questões, só com base nos princípios. Então, nós precisamos estudá-los. São muitos? São muitos princípios, mas nós vamos dar um foco nesses princípios, vamos fazer algumas atividades, depois que nós terminarmos de estudar os princípios, a fim de fixá-los, ok? Então, nós temos aqui os nossos conteúdos, depois, quando eu tiver acesso ao sistema, eu vou colocar esse material para vocês, então não precisa se preocupar. Nosso conteúdo programático, a primeira unidade, nós vamos tratar, então, desses princípios fundamentais, aquilo que é particular do direito do trabalho e aquilo que é do direito processual civil, as suas diferenças. Depois nós vamos tratar da organização da justiça do trabalho, jurisdição e competência. É muito importante falar da jurisdição e da competência, porque com a reforma do Poder Judiciário, lá em 2004, a emenda constitucional 45, nós tivemos uma ampliação das competências da justiça do trabalho, ok? Então, para evitar problemas futuros, nós vamos aprender isso aqui e discutir bastante, tá bom? Dissídio individual, que nada mais é do que uma ação individual, tá bom? É uma ação individual, ainda que ela tenha litisconsórcios, tá bom? Nós vamos falar da diferença do dissídio individual do nosso dissídio coletivo. O dissídio coletivo é algo que envolve as entidades, então, por exemplo, o sindicato dos professores, o sindicato dos metalúrgicos, o sindicato dos motoristas, tá bom? Então, sempre que nós tivermos algo que envolva a coletividade de trabalhadores, nós vamos ter um dissídio coletivo. Fase decisória e o sistema recursal trabalhista, tá bom? Dentro do sistema recursal trabalhista, eu vou tratar de dissídio coletivo. Então, aqui, quando eu estiver falando em um recurso especial, um recurso em especial, eu vou tratar do dissídio coletivo. E, por fim, execução trabalhista. Combinado? Esse é o nosso conteúdo programático. A nossa metodologia, diante desta pandemia, ela vai ser essas aulas online, em que, infelizmente, eu vou ficar daqui, distante de vocês, falando. Mas sempre que vocês tiverem alguma dúvida, sintam-se à vontade para escrever no chat ou para fazer os questionamentos
é com o microfone, não precisa se preocupar com relação a isso. Fique à vontade, aquilo que for melhor para vocês. Combinado? Normalmente, quando eu estou fazendo a apresentação do PowerPoint aqui para vocês, eu não consigo ver o chat, porque a minha tela trava, não é? A minha tela trava na tela do PowerPoint, então eu não consigo observar o chat. Então, se alguém puder me avisar, oh, professora, tem uma questão, ou se essa pessoa quiser falar a questão, pode fazer isso, fique à vontade, ok? Então, essa é a metodologia, o que nós vamos usar? As nossas avaliações, que é o que interessa. Nós vamos ter 3 avaliações, a VA1, VA2 e a VA3, lá nas datas previstas no calendário da instituição. Então, as nossas avaliações, elas estão de acordo, ok? Com as datas da nossa instituição. Eu fiz aqui, deixei no plano de ensino para vocês, um pequeno calendário com as datas, ok? Data da VA1, data da VA2 e data da VA3. Neste intervalo, nós vamos fazer atividades avaliativas. Okay? Então, nesse intervalo, nós vamos fazer atividades. Logo depois que nós terminarmos os princípios, nós vamos já fazer a nossa primeira atividade avaliativa extra, não é? Aqueles 25 pontos que eu posso distribuir ao longo do semestre como forma de avaliação. Na aula da segunda-feira passada, à noite, eu falei que eu vou tentar sempre fazer questões dissertativas. Por quê? Porque nós precisamos aprender a escrever. Depois que tudo passou a ser digital, nós perdemos o hábito de escrever. Pouquíssimas são as vezes que eu escrevo num papel, que eu faço uma redação no papel, que eu organizo as minhas ideias num papel. Mas a sua prova da OAB não vai ser digital, vai ser escrita. Então, você precisa aprender, reaprender a escrever. A sua prova do ENAD também vai ser uma prova dissertativa. Tem lá questões dissertativas, então você precisa escrever. Então, as nossas atividades, elas vão ser dissertativas. Eu gosto muito de atividade dissertativa, porque ela explora muito o aluno, não é? Você sai daquela questão de A, B, C ou D, você vai além, então você vai poder escrever, desenvolver um raciocínio. Eu sou professora em outra instituição, sou responsável pelo núcleo de TCC, então vocês imaginam o tanto que eu gosto, não é? De escrever. Sem problema, Sabrina, seja bem-vinda. Então, nossas questões avaliativas extras, elas serão dissertativas em sua maioria, tá bom? Eu gosto, é importante para vocês, vocês precisam ter o hábito de escrever, desenvolver um raciocínio para ajudar vocês, tanto lá na prova da OAB, quanto na prova do ENAD. O ENAD, esse ano é um ano enadiano, então esse ano é um ano fundamental para os alunos do curso de Direito, então nós precisamos ter o hábito de escrever. E se depender de mim, nós vamos escrever sempre a cada 2 semanas, se tudo correr da forma como eu espero, tá bom? Então, a nossa avaliação vai ser composta das 3 avaliações obrigatórias da instituição, mais as atividades extras para compor os 100 pontos distribuídos ao longo do semestre. Se você não obteve a média 7, aí sim, a média 70 não é, você vai ter que fazer a prova substitutiva. Combinado? Qual é o material, a bibliografia básica da nossa disciplina? É o Sérgio Pinto Martins, tá bom? E o Amaury Nascimento. E, claro, o Carion, que ele vai trazer os comentários da CLT. Mas nossa bibliografia básica é essa. Eu gosto muito do Sérgio Pinto Martins, ele tem uma linguagem bem tranquila, tá bom? Eu também tenho outras sugestões
para quem gosta mesmo de direito do trabalho, para quem gostar de processo do trabalho e quiser se aprofundar um pouco mais nessa disciplina, aí eu sugiro o Carlos Henrique Bezerra Leite. Ele tem um texto muito... ele tem, como eu posso dizer assim, um texto mais aprofundado, né? Uma leitura mais densa com relação aos outros profissionais. Então, eu gosto muito dele. Mas você não é obrigado a estudar por ele, você vai estudar pelo aquele autor que você acha mais fácil, você acha mais tranquilo e que tem uma leitura que você compreende, tá bom? O Renato Saraiva, ele também tem um livro muito bom, então a sugestão também é do Renato Saraiva, ok? Então, dê uma lidinha se você quiser, viu? A professora, estou com dúvida. Caí, gente. Olha só, a internet aqui fez uma peça comigo. Então, eu normalmente demoro um pouquinho a responder, mas eu sempre respondo. E esse é o meu e-mail, então vocês podem entrar em contato comigo por e-mail sempre que precisar, tá bom? Mais urgente, pode me mandar uma mensagem lá naquele grupo do WhatsApp que eu vejo com mais frequência. Combinado? Alguma dúvida com relação à nossa forma de avaliação, nosso método de sala de aula? Alguma questão? Para eu seguir para os nossos princípios? Alguma dúvida? Meninas, menino? Vocês assistiram a aula de segunda-feira à noite? Alguém assistiu a aula de segunda-feira à noite? Não? Ninguém pôde assistir? Daniel assistiu? Ah, vocês assistiram? Ah, Rosinaldo não assistiu. Tá, então eu vou voltar só um pouquinho naquela aula da noite. Vou falar, então, para quem não assistiu, daqueles 3 primeiros princípios, e aí eu vou dar sequência na nossa aula. Combinado? Combinado? Não assistiu? Tá bom, não tem problema. Eu vou voltar um pouquinho na nossa aula, ok? Vou começar o que é mais importante do que nós falamos na aula passada, que foram os princípios. Então, eu vou ter que repetir para o pessoal que já assistiu a aula, só um pouquinho, eu prometo. Mas aí eu vou dar sequência no conteúdo. Combinado? Então, vou dar sequência no conteúdo. Lá na aula passada, lá na sexta-feira à noite, ó. Lá na segunda-feira à noite, eu falei com os alunos sobre o princípio. O que é um princípio? O que é esse negócio que nós chamamos de princípios? São as bases, são os fundamentos de determinada teoria. É aquilo que vai sustentar a teoria. Imagina que você está construindo uma casa. O que você faz primeiro? Você faz o telhado primeiro? Não. Você faz a base, não é? Aquela base que está lá embaixo da terra que vai sustentar a sua casa. Aquilo ali são os princípios para o direito. É aquela base que vai estruturar tudo o que nós trataremos no direito processual do trabalho. Então, esses princípios são fundamentais aqui para a nossa disciplina. Como eu disse agora há pouco, nós vamos responder uma grande quantidade de questões só analisando os princípios. O direito, ele muda? Muda, a interpretação muda, às vezes uma forma de
acionar o processo muda, às vezes quem é parte muda, mas os princípios, eles mudam com essa facilidade? Não. Eles não se alteram com essa facilidade. Eles se mantêm, mesmo com aquelas mudanças de interpretação. E os primeiros princípios que nós precisamos analisar aqui em processo do trabalho são aqueles princípios que são comuns, princípios constitucionais, que são comuns a todas as disciplinas de processo, porque nós vimos lá na segunda-feira à noite que, para uma determinada teoria, para uma determinada corrente, o processo do trabalho, ele é um processo autônomo, ele tem seus próprios princípios, suas regras, suas formas de interpretação. Processo civil é uma coisa, processo penal é outra, não foi isso que nós vimos? Então, para essa corrente, processos são coisas distintas, mas nós temos princípios que vão ser aplicados a todos os processos e alguns a todas as disciplinas. Então, quais são esses princípios que são gerais? São os nossos princípios constitucionais. E os princípios que são gerais, que são ligados ao processo, eles também fazem parte da nossa disciplina. Então, nós precisamos saber, precisamos conhecê-los. E aqui nós vamos apenas relembrá-los. O primeiro princípio constitucional, que está ligado a todas as disciplinas de processo e também a disciplina de direitos humanos. Eu não posso falar de expropriação de bens ou retirada da liberdade de alguém sem eu ter um devido processo legal. Sem dar a essa pessoa mecanismos mínimos para se defender. Eu posso ter uma condenação sumária? Não, não posso. Eu não posso ter uma condenação sumária. Eu não posso simplesmente pegar alguém na rua e falar, pronto, agora você vai ficar preso pelo resto da sua vida. Ou eu não posso chegar na casa de alguém, pegar a televisão dessa pessoa e falar, isso aqui, ó, peguei. Tá bom? Porque você tem uma dívida. Ué, mas que dívida? Eu nem estou sabendo. Onde eu posso me defender? Não. Você não vai poder se defender. Isso seria um processo, uma execução automática daquela pena. E isso não é permitido em nenhum Estado democrático de direito. Porque nós vamos nos valer do due process of law. Não é assim? Do devido processo legal. Eu preciso processar a lei, eu preciso aplicar uma lei que vai valer para todos os cidadãos. Ok? Então, o nosso primeiro princípio é o princípio do devido processo legal. Ok? Segundo princípio é chamado o supraprincípio. Não é assim? Todas as disciplinas vão falar do princípio da dignidade da pessoa humana. Todas as disciplinas vão falar que este é um princípio fundamental, às vezes o maior dos maiores princípios. É garantir o mínimo de dignidade para aquela pessoa, seja ela pessoa física ou pessoa jurídica. Então, o princípio da dignidade da pessoa humana, ele é além. Ele vai garantir, tá bom? Ele vai garantir que aquelas pessoas, sejam elas físicas ou jurídicas, elas tenham garantias mínimas para a sua dignidade. Então, o princípio, deixa eu mudar aqui, né? Então, o princípio da dignidade da pessoa humana é esse princípio que vai resguardar, ou seja, ele vai obrigar que o aplicador do direito,
haja adequadamente em relação à norma, e ele também vai promover a dignidade. Por exemplo, eu trouxe aqui prioridade na tramitação. Vocês acham que é justo? Vamos pensar numa noção de justiça. Eu tratar da mesma forma um jovem no andamento do processo, não é? Não estou falando que eu vou tratar melhor ou pior com relação à matéria, mas no andamento do processo, uma pessoa que é jovem ou uma pessoa que já é idosa? Eu tenho que tratar aquela pessoa idosa com mais agilidade, não é verdade? Afinal, a expectativa de vida daquela pessoa já está próxima de ser alcançada. Então, eu tenho que dar mecanismos para que aquela pessoa possa usufruir ainda dos ganhos daquela ação. Por isso, eu vou ter, por exemplo, a tramitação preferencial. Eu vou garantir, por exemplo, a gratuidade de justiça para quem não tem meios de arcar com as custas processuais. Imagine uma família pobre, tá bom? Que ganhe lá, a média, um salário mínimo, tá? 4 pessoas, um salário mínimo para essas 4 pessoas. É difícil viver assim, não é? E aí a mãe, lá nessa família, está discutindo a paternidade de um dos seus filhos. Um teste de DNA custa R$ 1.000. Essa família tem condições de arcar com um teste de DNA? Não. Então, o que o Estado tem de prover a essa pessoa? Um mínimo de dignidade, gratuidade e justiça. O Estado vai arcar com esse teste para você, para que aquele direito lhe seja assegurado. O direito ao nome do pai e o direito a alimentos. Então, a dignidade da pessoa humana, ela vai existir, tanto para pessoas físicas quanto jurídicas. E aqui eu coloquei, em especial, condomínios, nascituros. Embora os nascituros, eles não tenham personalidade jurídica, porque eles não nasceram com vida, mas eles ainda têm direitos, como o quê? Alimentos gravídicos, tá bom? Então, nós também garantimos àquela criança que ainda não nasceu direito à alimentação digna. E aos órgãos públicos, tá bom? Alguma dúvida com relação a esse princípio? Esses princípios aí vocês já sabem de cor e salteado, não é verdade? O princípio da dignidade da pessoa humana. Todo professor fala disso, não é verdade? Todo professor fala do princípio da dignidade da pessoa humana. Então, aqui não seria diferente. Princípio do contraditório e da ampla defesa. Esses também são 2 princípios constitucionais, tá bom? O princípio do contraditório e da ampla defesa. São 2 princípios constitucionais que nós também vamos aplicar aqui. De que adianta você ter um processo, tá bom? Princípio do devido processo legal, então você vai ter um processo, você vai ter um procedimento, você vai ter etapas até o momento da sentença. Se essas etapas não são baseadas no contraditório e na ampla defesa, de que adianta eu ter um processo se eu não posso me defender? De que adianta um processo se eu não posso rebater os argumentos da acusação? Então, o princípio do contraditório e o da ampla defesa, eles são fundamentais para que aquele princípio do devido processo legal, ele seja
também efetivo. Bom? E aí, na aula da segunda-feira passada, eu falei dessa instrução normativa, ok? Essa instrução normativa. Então, eu vou mandar no grupo hoje a instrução normativa. Vocês vão dar uma lidinha, dever de casa, tá bom? Por quê? Porque em 2015, nós tivemos o novo Código de Processo Civil. Não foi? 2015 entrou em vigor o novo Código de Processo Civil. E aí? Foi 2016, né, que ele entrou em vigor? Ele é de 2015? E aí? A instrução normativa, ela trouxe a informação de que, olha, o Código de Processo Civil mudou. Mudou. Beleza. Mas, olha, o direito do trabalho, ele é uma disciplina, assim como o direito processual do trabalho, uma disciplina autônoma. Então, não obrigatoriamente eu vou me valer do que está lá no Código Civil. Eu só vou aplicar as normas do Código de Processo Civil se a CLT for omissa. E mesmo assim, o que está lá no Código de Processo Civil tem que ser compatível com os nossos princípios. Então, a instrução normativa 39, ela vai falar exatamente o que nós vamos admitir do processo civil aqui no nosso processo do trabalho. Então, é muito importante dar uma olhadinha nessa instrução, porque não faz muito tempo caiu uma questão na OAB, tá bom? Que versava sobre um dispositivo do novo Código de Processo Civil, se aquele dispositivo ele era aplicado ao processo do trabalho, e ele não era. Tá bom? Felizmente, todos os meus alunos acertaram aquela questão. Todos, sem exceção. Tá bom? Porque nós falamos muito desse princípio da imediação nas nossas aulas, tanto nas aulas teóricas quanto nas aulas práticas. Tá? Então, nós precisamos saber o que diz a instrução normativa 39, tá? Outra coisa que a instrução traz é o seguinte, aqui para o processo do trabalho, nada de decisão surpresa. O que é aquela decisão surpresa? É aquela que lá no final do trabalho, lá no final, lá na sentença, vai trazer um ponto que não foi debatido nem por acusação, nem por defesa. Tá bom? Então, nós não admitimos nenhuma sentença que trate de algo que não foi rebatido ao longo do processo, ok? Então, nada que foi rebatido ao longo do processo vai constar lá da nossa sentença. E o princípio da ampla defesa, claro, não é? Eu preciso ter acesso a tudo. A tudo. Como que eu vou poder me defender de algo que eu não sei? Não é? Como que eu vou debater, eu vou expor as minhas razões se eu não tiver acesso a um documento, a uma testemunha, ok? Então, o princípio da ampla defesa. Alguma dúvida até aqui? Foi aqui, então, que nós terminamos lá na aula de segunda-feira à noite. Então, vamos continuar. Próximo princípio constitucional que nós aplicamos aqui no processo do trabalho. Esse princípio aqui, eu sei que ele, às vezes, dá vontade de rir, tá? Eu sei, gente, eu sei. Mas é o princípio da duração razoável do processo. Não tem muito tempo, uma cliente me ligou. Nossa, esse processo nosso aí não está respeitando o princípio da duração razoável do processo, não. Mas esses dias ela me ligou. Doutora, e meu processo tem alguma
previsão. Aí eu brinquei com ela, olha, agora que eles julgaram da princesa Isabel, então espera mais um pouquinho que o seu tá na fila. E aí? O que eu disse para ela? Vocês lembram do processo da princesa Isabel? Vocês lembram? Não tem muito tempo, o STJ, não foi? Julgou um recurso de um processo que foi aberto pela família real brasileira, pela princesa Isabel. Gente, princesa Isabel. A princesa Isabel, lá do tempo do Brasil Império, na verdade, ela já ajuizou essa ação justamente do Brasil República, não é? Após a proclamação da República, ela ajuizou, porque tinha a ver com um palácio que ela tinha, e esse palácio virou sede de governo, parará dos republicanos, e por aí vai. E aí ela queria indenização daquele palácio. Afinal, o palácio era dela. Ela ganhou o palácio. E como assim o Estado estava se expropriando de sua propriedade? Então, ela queria a indenização por aquele processo, por aquele prédio. E, recentemente, esse processo foi julgado. Cadê o princípio da duração razoável do processo? A princesa Isabel ainda está viva? Não, nem a princesa Isabel, nem os filhos da princesa Isabel, nem os netos. Agora o que nós temos é um tataraneto da princesa Isabel. Nós também temos aquela, a gente brinca, não é, no direito, olha, você entra com essa ação aqui, você deixa, isso aí é uma poupança para os seus netos. Não é assim? Pois é. Esses processos que delongam anos e anos, eles ferem esse princípio da duração razoável do processo, tá bom? O Pacto de San José da Costa Rica, ele vai falar que processos demorados demais, eles ferem o princípio da dignidade da pessoa humana. Olha lá o princípio da dignidade da pessoa humana. Mas todo processo tem que ser rápido? Em tese, sim. Mas alguns vão ser mais rápidos do que outros, não é? Por exemplo, inclusão do nome de uma pessoa no Serasa. Vocês acham que esse processo ele vai ser rápido ou ele vai ser demorado? Você vai lá, você vai levar, olha, incluir meu nome no Serasa porque essa conta aqui não estava paga. Mas essa conta está paga, olha aqui o comprovante. Aí o que o juiz vai falar? Empresa colocou o nome da pessoa no Serasa, mas a conta está paga, cabe indenização, máximo R$ 3.000. Indenização R$ 3.000, negativação do nome da pessoa no Serasa. Bom, R$ 3.000, vai lá, cobra R$ 3.000 da empresa. Processo rápido. Mas e aí o processo da princesa Isabel? Ele vai ser rápido igual da inclusão de Serasa? Não, mas ele não deveria ser tão demorado. Ok? Então, quanto mais pessoas nós temos nos polos e mais complexo é o trabalho, é o processo, ele tende a ser mais demorado. Mas nós devemos sempre prezar pelo princípio da duração razoável do processo. Para resolver o problema desses processos antigos, o CNJ ele tomou uma decisão. Exigiu, durante um período de tempo, que todos os processos antigos fossem julgados. O que isso significa? Que aquele processo que estava engavetado, ele precisou andar. Os juízes precisaram dar seguimento a processos que estavam parados. Encerrar processos.
E agora os processos devem seguir uma ordem cronológica. Então, aquele processo mais antigo, que está pronto para a sentença, ele vai ser julgado, ele vai ser sentenciado antes de um processo mais novo. Para quê? Para encerrar aquela duração perpétua de processos. Combinado? Alguma dúvida? Princípio da primazia da decisão de mérito. O que é isso? O juiz, ele sempre vai tentar dar uma decisão de mérito. O que é isso? Ele vai tentar julgar aquela causa. Para quê? Para evitar que lá no final, depois de anos e anos e anos, o juiz chegue e fale, olha que só, então, eu estou vendo aqui essa causa que está com a inicial inepta agora, né? Agora que eu vi que essa inicial está inepta. Então, depois de 20 anos, eu vou julgar o processo sem resolução de mérito. Imagina a frustração da pessoa que passou 20 anos com um processo para chegar num belo dia e o juiz decidir, olha, vou julgar isso aqui sem mérito, então você vai ter que começar tudo de novo. Dependendo do que aconteceu, já prescreveu, então você não vai poder ajuizar essa ação mais. Então, nós vamos ter a primazia das decisões de mérito. O juiz sempre vai tentar decidir a questão, ok? Ele sempre vai tentar decidir aquela situação. Princípio da igualdade. Todos nós somos iguais perante a lei. Mas eu tenho o mesmo poder que a Magazine Luiza? Vocês acham que eu tenho a mesma força judicial que a Magazine Luiza? Imagine que eu resolva litigar contra a Magazine Luiza. Comprei uma máquina de lavar louça da Magazine Luiza. A máquina de lavar louça chegou aqui e estragou. Estava dentro da garantia ainda. E aí, eu quero resolver com a Magazine Luiza. Vocês acham que eu tenho a mesma força que a Magazine Luiza? Não, não tenho. Bom, não tenho. Então, todos vão ser iguais perante a lei? Sim. Mas a lei vai me dar garantias de que numa competição eu esteja igual com a Magazine Luiza. Então, a lei vai garantir essa paridade de armas. Como que a lei vai fazer isso? Por exemplo, inversão do ônus da prova. Agora, quem vai ter que provar que a máquina de lavar não está estragada é a Magazine Luiza, não sou eu. Por quê? Porque a Magazine Luiza tem muito mais mecanismos para provar isso do que eu, não é verdade? Ela tem técnicos, tem empregados que podem fazer isso, ela pode contratar um especialista para fazer isso, eu não posso. Então, a lei vai garantir que, no devido processo legal, todas as partes estejam iguais, tá bom? E vai garantir também o que, o princípio da igualdade? A imparcialidade do juiz, tá bom? A imparcialidade do juiz. Ele vai ter de ser imparcial, ele não vai poder nem ser favorável a um nem a outro, ele vai julgar de acordo com as provas do processo. Acesso à justiça. Todo mundo tem direito a ir à justiça sem discriminação. Redução das dificuldades. Eu tenho uma aluna que está fazendo um TCC muito legal sobre acesso dos surdos ao Poder Judiciário. Surdos mudos ao Poder Judiciário.
Como que você atende essa população? E aí ela está comparando o lugar que mais tem surdos mudos aqui no Distrito Federal, que é lá em Ceilândia, com o Fórum de Brasília, que é o fórum mais equipado do DF. E ela vai fazer essa comparação. Se o acesso à justiça ele está sendo amplamente garantido a essas populações. Então, o princípio da igualdade, ele também vai promover esse acesso à justiça. Tá bom? E aqui no processo do trabalho, o que o princípio da igualdade vai promover? Por exemplo, prazo dobrado para os entes públicos, afinal, eles estão em muitos processos. Então, eles precisam de prazos dobrados, não é? Isenção de custas para aqueles trabalhadores que comprovarem uma renda baixa, tá bom? Tramitação prioritária, isenção de honorários advocatícios, se for o caso. Então, o princípio da igualdade, ele vai facilitar o acesso das pessoas e vai promover a igualdade no processo. Próximo princípio, princípio da boa-fé processual. Esse princípio ele foi ainda mais batido agora com o novo processo civil, que as partes elas precisam agir de boa-fé, de cooperação. E o que é o princípio da boa-fé processual? Ele vai ser dividido em duas situações. A boa-fé processual objetiva, que é agir de acordo com a ética e moral. E a subjetiva, que tem a ver com a pessoa. Então, o sujeito, ele tem que perceber que ele deve agir da forma correta, que o que ele está fazendo é lícito, ok? Então, o princípio da boa-fé processual, ele vai ter dois aspectos. Objetivo e subjetivo, tá bom? O CPC, ele vai falar que você, para ter a violação desse princípio da boa-fé processual, você vai ter que analisar o conjunto, tanto a parte objetiva quanto a parte subjetiva, tá bom? E o que é isso? É a proibição de comportamento doloso, por exemplo, ficar litigando em má-fé. Você pedir, por exemplo, citação de edital, quando você sabe onde a pessoa está, aí fica lá, ah, não, excelência, eu não sei onde fulano mora, os endereços que estão aí no banco, em demais lugares, esses endereços aí já são antigos, essa pessoa não reside, mas você sabe onde ela está. E aí você pede a citação por edital para prejudicar aquela pessoa, para ela não ter ciência daquele processo. Bom? Princípio da cooperação. Esse está lá no artigo 6º do CPC. Todo mundo vai ajudar, todo mundo. Tá bom? Nós vamos auxiliar a outra parte naquilo que for para o melhor entendimento do processo. Ok? Então, tudo que eu puder fazer para não atrapalhar o processo e auxiliar o bom andamento do processo, eu vou fazer. Princípio da cooperação. Está lá no artigo 6º do CPC. Mas ele é aplicado a todos os processos. Tá bom? Princípio do respeito ao autorregramento da vontade das partes. Por exemplo, aquilo que as partes firmam em conciliação ou mediação deve ter validade, deve ser respeitado.
Então, às vezes, eu faço um acordo lá na conciliação e o juiz diz, ah, não, esse acordo aqui eu não aceito, não. Mas, doutor, eu aceitei. Eu sou a parte. Eu quero esse acordo dessa forma, porque eu quero encerrar isso. Então, aquilo que as partes entendem como sendo a melhor forma de resolver a lide, ela vai ser resolvida. Tá bom? Então, o juiz precisa respeitar a vontade das partes. Mas isso não significa que o juiz, principalmente o juiz do trabalho, ele vai ser obrigado a aceitar tudo que as partes firmarem. Não. Se ele perceber que aquele acordo é extremamente prejudicial para o trabalhador, ele não precisa homologar aquele acordo, não. Ele pode não aceitar. Se ele perceber, por exemplo, que tanto o advogado ou a parte estão sendo ludibriados pela outra parte, ele não precisa assinar aquele acordo, porque aquele acordo tem um vício, tá bom? Aquele acordo tem um vício. E os negócios jurídicos que possuem vícios, eles são nulos, ok? Princípio do juiz natural. Gente, eu sei, são mais de 30 princípios. Eu sei que cansa, eu sei que é chato, tá? Mas nós precisamos lembrar dos princípios. Princípio do juiz natural, tá bom? Constituição diz, não é? Observar suas competências, a imparcialidade, a independência daquele juízo. Às vezes não é só o juiz, mas nós temos de referir ao juízo. Então, aquele local, aquela vara a que foi distribuído o meu processo, tá bom? Quem vai julgar é o juiz titular daquela vara. Mas e se o juiz titular tiver de férias e o meu processo precisar ser julgado? E aí, quem vai julgar? O juiz substituto. Mas é naquela vara. Princípio da motivação das decisões. Gente, toda decisão precisa ser motivada. Por que o juiz está dando aquela sentença? Porque ele precisa motivar, ele não pode simplesmente defiro a inicial em todos os seus argumentos, ponto final. Não. Ele precisa explicar por que os argumentos da defesa não foram acatados. Por que ele está acatando os argumentos da inicial, tá bom? Da defesa, da acusação, tudo isso. Defesa e acusação fica parecendo processo penal, não é? Mas ele precisa motivar. E lá no artigo 832 da CLT, o nosso legislador vai deixar bem claro o que vai constar nas nossas sentenças, nas sentenças trabalhistas. Deverão conter o nome das partes, o resumo do pedido e da defesa, as provas que foram produzidas ao longo do processo, a fundamentação jurídica daquela decisão e a conclusão. E a conclusão vai ser: defiro ou indefiro, julgo procedente o pedido, julgo parcialmente o pedido, procedente o pedido, julgo improcedente o pedido. Então, todas as decisões do Poder Judiciário, elas precisam ser motivadas. Não é só colocar ali o número do artigo, não, tá bom? Tem que explicar o porquê que eu vou aplicar aquele artigo. Princípio do duplo grau de jurisdição, tá bom? Princípio do duplo grau de jurisdição. O que é isso? Todas as decisões, elas estão passíveis de serem reanalisadas na instância superior, tá bom? Então, sempre vai admitir-se
reavaliação daquela discussão nas instâncias superiores, tá bom? Lembrar que lá no STF não tem instância superior ao STF, não é só Deus. Só Deus é a instância superior ao STF. Então, não há garantia de duplo grau de jurisdição para aquelas ações originárias no STF. Bom? E quando nós tivermos dissídios que envolvam aquele rito sumário, eu vou falar do rito sumário, não caberá recurso das decisões, tá bom? As decisões são proferidas e não cabe recurso. Vão ser aquelas decisões com valores bem irrisórios, ok? Valores bem irrisórios. Aí nós vamos ter aqui o duplo grau de jurisdição obrigatórios, tá bom? O que é isso? São aquelas sentenças que envolvam municípios, estados, DF, União, tá bom? Aquelas sentenças em que obrigatoriamente o órgão público precisa recorrer, tá bom? Precisa recorrer. E, por fim, o princípio da inafastabilidade de jurisdição. O que é isso? O que é isso? É o seguinte, a lei vai ser aplicada. Você não vai poder excluir aquele caso de apreciação do Poder Judiciário. Tá bom? Então, tudo que cause uma lesão, seja essa lesão patrimonial ou na sua liberdade, ou uma ameaça de lesão à propriedade ou à liberdade, deve ser submetido ao Poder Judiciário. Combinado? Alguma dúvida? Alguma dúvida com relação aos nossos princípios constitucionais que nós aplicamos aqui ao processo do trabalho? Alguma dúvida? Não? Então, vamos lá, aqueles que são os princípios comuns e específicos aqui da nossa disciplina, tá bom? Primeiro princípio comum e específico aqui da nossa disciplina é o princípio da aplicação subsidiária da legislação comum ao processo do trabalho. O que é isso, professora? É o seguinte, quando a CLT for omissa em determinados pontos, eu vou poder aplicar a legislação comum. Eu vou poder aplicar o Código Tributário Nacional, se for o caso. Eu vou poder aplicar o Código de Processo Civil, se for o caso. Eu vou poder aplicar o Código de Defesa do Consumidor, se for o caso, e for compatível. Eu vou poder aplicar o Código Eleitoral. Eu vou poder aplicar o Pacto de San José da Costa Rica. Então, sempre que a nossa CLT for omissa, nós poderemos aplicar a legislação comum desde que haja compatibilidade, tá bom? Então, se aquele caso concreto, a nossa CLT, ela é omissa, nós vamos aplicar a legislação comum. Qualquer legislação comum. Não é só o CPC, tá bom? É toda e qualquer legislação. Tá bom? Ok, pessoal? Então, havendo omissão por parte da CLT, nós vamos aplicar a legislação comum na sua compatibilidade, tá bom? Nós vamos aplicar isso, então. Um exemplo é o artigo 15 do CPC, que nós vamos aplicar aqui no Código de Processo do Trabalho, que é a multa por embargos procrastinatórios, tá bom? Tudo quanto for embargos procrastinatórios ou protelatórios para enrolar o processo e o juiz perceber que aquilo tem a única função de atrapalhar o andamento processual,
ou ludibriar o juiz com informações que não são verídicas, tá bom? Tudo isso pode ser alvo de multa processual. Mas está lá na CLT? Não, isso acontece lá no Código de Processo Civil. Lá no Código de Processo Civil é que eles tratam disso. Mas esse caso está acontecendo aqui na Justiça do Trabalho. E aí? Eu vou deixar de aplicar uma multa por embargos procrastinatórios, protelatórios, porque não está previsto na CLT? Não. Eu vou aplicar a multa porque está prevista lá no CPC e nós admitimos a aplicação subsidiária da legislação comum. Ok? Ok? Dúvida até agora? Princípio da concentração dos atos processuais. Aqui na Justiça do Trabalho, nós vamos optar pela celeridade processual. Então, nós vamos tentar fazer na mesma audiência conciliação, instrução e julgamento, tá bom? Então, algumas varas aí de Goiás conseguem fazer audiências unas, tá bom? O que que acontece nessa audiência? Conciliação, instrução e o juiz mantém a audiência aberta por determinado período para poder fazer a sentença, tá? Então, na mesma audiência, nós vamos ter instrução, vamos ter conciliação, oitiva de testemunhas e julgamento. Aqui no DF, isso é muito difícil, são pouquíssimas as varas que conseguem fazer isso. O que que eles fazem aqui no DF? Eles fazem uma audiência para conciliação, depois eles marcam uma nova data para uma audiência de instrução, depois uma nova audiência, uma nova data para audiência de julgamento. Bom? Mas a Justiça do Trabalho permite que você faça isso tudo num único dia, numa única audiência. Para quê? Para você concentrar os atos daquele processo. Então, você precisa saber se aquela vara que seu processo caiu, ela é uma vara que faz audiência una ou se ela faz audiência fracionada. Por quê? Porque se for uma audiência una, naquele dia você já vai ter que levar suas testemunhas. Tá bom? Se é audiência una, você já deve levar as suas testemunhas. Se é uma audiência fracionada, aí não. Aí você vai ter o dia da conciliação, você vai ter o dia da instrução e você vai ter o dia do julgamento. É inconstitucional isso? Não. Por quê? Porque algumas varas possuem mais processos do que outras. Não é verdade? Então, aquelas varas que possuem menos processos, elas conseguem fazer audiências unas. Aquelas que têm, inúmeros e inúmeros processos, não conseguem. Tá bom? Aí, por isso que precisa fracionar essa audiência. Combinado? Próximo princípio. Opa, pulei um aqui. Princípio da oralidade. Aqui na Justiça do Trabalho, nós vamos priorizar a fala, aquilo que foi dito, do que aquilo que está escrito. Tá bom? Então, vai prevalecer a oralidade, inclusive para as alegações. Sim, alegações. Vou poder fazer de forma oral, tá? Então, alegações orais. Esse agora é o princípio que caiu na prova da OAB. O princípio da imediação. Princípio da imediatidade. O que diz esse princípio?
Olha, quando eu vou fazer uma pergunta para testemunha, eu não faço a pergunta para a testemunha, como diz o Código Civil, Código de Processo Civil. Eu pergunto para o juiz. Excelência, olha, eu gostaria de saber da testemunha se ela trabalhava na empresa. Aí o juiz vai virar para a testemunha e vai falar: testemunha, o senhor trabalhava na empresa? Aí a testemunha vai responder: não, eu não trabalhava na empresa, não. Eu vendia lanche na porta da empresa, então eu via quando fulano entrava e quando ele saía, que ele sempre vinha aqui tomar um café comigo, né, lá na minha banquinha. O princípio da oralidade, da imediação, vai falar o seguinte: eu devo me direcionar ao juiz, porque é o juiz que está em busca da verdade real. Então, é o juiz que vai deferir ou não aquele questionamento. Então, sempre que eu for inquirir alguém, eu devo direcionar-me ao juiz e não diretamente ao perito, ou às testemunhas, ou à parte, ou quem quer que seja. Tá bom? Então, ao contrário do processo civil, que agora eu chego na audiência e eu já posso questionar livremente a testemunha, eu falo: e aí, testemunha, tudo bem? Você trabalha direto, você trabalha lá na empresa? Não, na Justiça do Trabalho não é assim, não. Na Justiça do Trabalho, eu tenho que direcionar a minha pergunta ao juiz. E o juiz, ele vai deferir ou não aquele meu questionamento. Ele vai falar se aceita ou não a minha pergunta. Se a minha pergunta é pertinente ou não ao processo. Ok? Vocês já viram isso, o princípio da imediação? Nas práticas? Vocês vão ver isso muito na prática trabalhista. Tá bom? Lá na prática trabalhista, os questionamentos são feitos ao juiz e não às partes. Ah, professora, mas eu fui a uma audiência que o juiz deixou o advogado livre para ele fazer toda e qualquer pergunta, não precisava direcionar o juiz. Errou o juiz trabalhista, tá bom? Errou o juiz trabalhista. Os questionamentos devem ser diretos a ele. É isso que está na nossa CLT, tá bom? É isso que está lá na nossa CLT 820. Você questiona ao juiz e o juiz vê a pertinência ou não do seu questionamento, tá bom? Então, não confunda o que você vê de vez em quando um juiz ou outro fazer com o que está lá na CLT, tá? Seu professor de prática trabalhista, ele vai, na hora que vocês estiverem fazendo as audiências, ele vai bater nessa tecla lá da imediação. É uma das questões que estão lá na Instrução Normativa 39, tá bom? A Instrução Normativa 39 vai falar que aqui no processo do trabalho aplica-se o princípio da imediação. Tá? Próximo princípio. Esse causa um pouco de estranheza, né? Princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. E aí? Aqui no processo do trabalho, você não pode recorrer das decisões interlocutórias. Você vai recorrer desse ponto que o juiz te negou lá na sentença. Então, por exemplo, eu entrei com um pedido de gratuidade de justiça. O juiz me negou a gratuidade de justiça lá na decisão interlocutória dele, do deferimento da ação.
Eu posso recorrer com agravo? E aí? Posso recorrer com agravo? Não. Lá no meu recurso ordinário, lá em fase de sentença, quando o juiz proferir a sentença, lá no meu recurso ordinário, eu vou recorrer daquela decisão interlocutória que negou a minha gratuidade de justiça. Sim, é lá que eu vou recorrer, tá bom? Para que isso? Para evitar tumultos e atrasos no meu processo do trabalho, para evitar que aquela decisão se arraste anos e anos e anos. Por quê? Porque o direito do trabalho tem a ver com alimentos. Salário é alimentos, é o que a pessoa precisa comer, tá bom? Pessoa precisa comer. Então, eu preciso ir rápido nessa decisão. Esse meu processo tem que ser ágil, tá bom? Então, em regra, nós não vamos recorrer das decisões interlocutórias, tá? Nós não vamos recorrer. Beleza? Aí eu trouxe para vocês aqui uma decisão, tá bom? Nós trouxemos uma decisão aqui, que é a súmula 214, tá? Vai falar o seguinte: decisão interlocutória e recorribilidade. Na Justiça do Trabalho, nos termos do artigo 893, parágrafo 1º da CLT, as decisões interlocutórias não ensejam recurso imediato, salvo nas seguintes decisões. Então, se o juiz, eu peço lá para o juiz da vara do trabalho, da primeira instância, que ele me dê gratuidade de justiça e ele não me dá, eu não posso recorrer dessa decisão. Eu tenho de esperar a sentença terminar, tá bom? Ele me dar a sentença para que eu recorra daquela decisão. Mas tem exceções? Tem. Quais são as decisões? De Tribunal Regional do Trabalho, contrário à súmula ou orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho. Decisões interlocutórias suscetíveis de impugnação mediante recurso para o mesmo tribunal, é aqui aquele agravo interno, tá bom? Agravo interno, e que acolhe exceção de incompetência territorial com remessa dos autos para tribunal regional distinto daquele a que se vincula o juízo excepcionado. O que é isso aqui? Digamos que eu ajuizei uma ação no Valparaíso, tá bom? Ajuizei uma ação trabalhista no Valparaíso. E a parte contrária alegou exceção de incompetência territorial. Ele disse para o juiz o seguinte: olha, excelência, fulaninho que ajuizou essa ação aqui em Valparaíso, eu até entendo ele ter ajuizado essa ação aqui em Valparaíso, tá? Que ele mora aqui em Valparaíso. Mas ele trabalhava no Gama. Trabalhava no Gama. Então, essa ação, ela deve ser julgada no Gama. E não aqui em Valparaíso. E aí o juiz fala assim, olha, é verdade, a empresa está no Gama. Então, essa pessoa tem de ajuizar essa ação
lá no Gama. E julga, então, acolhe a exceção de incompetência territorial e manda o processo para o Gama. Eu, inconformada com essa decisão, posso recorrer? Posso. Por quê? Porque Valparaíso e Gama estão em tribunais distintos. Valparaíso está ligado ao TRT de Goiás. O Gama está ligado ao TRT do Distrito Federal e Tocantins. São tribunais diferentes. Então, cabe recurso. Agora, e se a empresa tivesse falado, olha, eu até entendo que o rapaz more aqui em Valparaíso, eu entendo que ele é aqui, mas ele trabalhava lá em Planaltina de Goiás. Porque a empresa é lá em Planaltina de Goiás. E aí? Cabe recurso dessa decisão? Cabe recurso dessa decisão? Não. Por quê? Porque o Tribunal Regional de Valparaíso é o mesmo Tribunal Regional de Planaltina de Goiás. Tá bom? Então, o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, ele vai ter as exceções, que são essas três, tá bom? Quando nós tivermos decisão de Tribunal Regional do Trabalho que contrarie súmula ou OJ, suscetível de impugnação para o mesmo tribunal, tá bom? E quando se tratar de incompetência territorial. Princípio da imparcialidade do juiz. Ok? Decorre do princípio, claro, do contraditório e da ampla defesa. O juiz deve ser imparcial. Tá bom? Princípio da conciliação. Aqui na Justiça do Trabalho, nós vamos priorizar a conciliação. Se o rito for ordinário, nós vamos ter 2 momentos de conciliação. Tá bom? Antes do início da instrução e depois da instrução, antes da sentença. Ok? Então, aqui na Justiça do Trabalho, se o procedimento, se o rito for o rito ordinário, nós vamos ter 2 momentos. Antes da instrução e antes da sentença, nós vamos ter esse momento de conciliação em que o juiz vai perguntar: existe entre as partes a possibilidade de nós fazermos um acordo? Tá? E se o rito for sumaríssimo, nós vamos ver a diferença entre eles. Se o rito for o sumaríssimo, a qualquer momento o juiz pode propor uma conciliação. Tá bom? Então, somente a ação rescisória pode impugnar, tá bom? Essa conciliação que foi firmada. Ok? Somente a ação rescisória. Então, o princípio da conciliação. Esse aqui é o princípio que mais tem aluno fazendo TCC na área de processo do trabalho. Esse tema aqui já deu. Então, se um de vocês está fazendo nessa área, desista, porque esse tema já acabou. Tá bom? Esse tema já está esgotado, que é o princípio do jus postulandi. O que é isso? É a parte, o empregado, poder ajuizar ações na Justiça do Trabalho e acompanhar suas reclamações, assim como o empregador acompanhar suas reclamações,
sem direito, sem ter obrigatoriamente um advogado. Tá bom? Então, o princípio do jus postulante vai falar o seguinte, olha, até determinado ponto da sua ação, você não precisa de advogado. E até que ponto é esse? E aí? Até o TST. Então, até o TRT, eu posso acompanhar minhas ações sem advogado. Tá bom? Passou do TRT, é recurso que vai para o TST, obrigatoriamente eu terei advogado. E eu tenho mais algumas situações que envolvem processos e recursos no TRT que eu preciso de advogado. Ação rescisória, ação cautelar e o mandado de segurança. Então, essas ações que são ajuizadas no TRT, eu vou precisar de advogado, tá bom? Isso não abrange o jus postulante, tá bom? Súmula pacificada 425 do TST. Então, significa que eu, empregada, ajuizei uma ação, preciso de advogado? Não. Até que ponto? Até lá o meu recurso ordinário. Eu posso ir sem advogado. Então, eu vou para a minha audiência sem advogado. O juiz me dá a sentença sem eu não tenho advogado, tá bom? Eu recorro dessa sentença, beleza. Não precisei de advogado. Saiu a decisão do tribunal, essa decisão não me agradou, eu quero recorrer, precisarei de um advogado. Tá bom? Então, o limite é ali no TST. Súmula pacificadinha, já ninguém mais discute isso, já não tem mais tema para você discutir isso em TCC, em nada. Esse tema aqui já era, tá bom? Que é o jus postulante na Justiça do Trabalho. Então, não adianta falar sobre isso mais, esse tema já está batido. Beleza? Princípio da lealdade no processo. Vamos todos agir de boa fé. Princípio da eventualidade. Esse princípio aqui é bom. Eu posso ter cartas nas mangas? Posso ter carta na manga? O que é aquilo? Ó, eu vou deixar para falar isso aqui no final. Eu posso fazer isso? Não. Tá bom? Não posso ter carta na manga, não, querido. Eu tenho que falar tudo. Tudo, todos os pontos eu tenho de alegar, seja meus pontos de defesa ou de ataque. Eu preciso esgotá-los. Em que momento? Na petição inicial, se eu for o autor daquela ação, ou na contestação, se eu for o advogado da parte contrária. Então, não adianta eu deixar para falar algo lá nas alegações finais. Não, não adianta. O momento das alegações, tanto das matérias de ataque quanto de defesa, eu vou aplicar na petição inicial, se eu for o autor, e na contestação, se eu for o réu. Então, eu não posso brincar de, vou deixar isso aqui para o final. Eu não posso. Eu tenho de falar tudo sobre pena de preclusão, ok? Então, eu tenho de falar tudo sob pena de preclusão. Não adianta depois eu querer argumentar algo que eu não falei nem na minha contestação, nem na minha inicial. Combinado? Princípio da preclusão e da perempção. O que é a preclusão? É a perda da possibilidade de se aplicar determinado ato processual. E eu vou ter 3 tipos de preclusão. A preclusão temporal,
que é a perda do prazo. Então, olha, eu tinha um prazo para recorrer. Eu perdi o prazo, eu posso recorrer? Não, doutora, perdeu o prazo, não pode recorrer. Preclusão lógica. Aquele ato, ele é incompatível com o ato anterior, tá bom? Então, digamos, por exemplo, que eu entrei com um recurso, tá? Um recurso ordinário, e logo em seguida, o meu recurso, eu entrei com embargos de declaração. Faz sentido? Não faz sentido. Essa é uma preclusão lógica. E a preclusão consumativa é aquilo que o ato já foi, é quando o ato ele já é praticado, eu não posso praticá-lo novamente. Então, se eu entrei com recurso de revista, eu não posso entrar com outro recurso de revista. E o que é a perempção? É a perda no direito de praticar determinado ato processual ou mesmo de prosseguir com a demanda em função da própria inércia ou deixar expirar o prazo legal. A perempção nada mais é do que uma multa processual. Então, eu deixei de praticar determinado ato, tá bom? Eu deixei de praticar determinado ato, então eu vou ser punido pelo processo. Eu vou ficar proibido de praticar aquele ato novamente por um período determinado de tempo. Por exemplo, a CLT, ela é um pouco atrasada. A CLT diz o seguinte: olha, quando for ajuizar uma ação, eu vou lá no tribunal e falo, olha, eu quero ajuizar uma ação contra meu empregador. O que o escrivão fazia na época? Ele, qual que é seu nome? Caroline. Qual é seu empregador? Ambev. Caroline Ambev. Tá bom, então eu vou distribuir o seu processo contra a Ambev. Caiu na vara tal, 11ª vara do trabalho. Você tem 5 dias para ir lá na vara do trabalho e reduzir a termo as suas declarações. Então, eu tinha 5 dias para voltar lá na vara do trabalho e falar, oi, tudo bem? Então, um processo meu foi distribuído aqui, é Caroline contra Ambev. Eu quero falar, eu quero relatar o que aconteceu. Olha, eu fui contratada na empresa no ano tal, não assinaram a minha carteira, não fizeram isso, eu nunca recebi 13º, eu não tive direito a gozar férias, parará, parará, parará. Se eu não fizer isso no prazo de 5 dias, eu vou receber uma multa processual. Tá bom? Eu vou ficar proibida de ajuizar ações na Justiça do Trabalho contra a Ambev pelo prazo de 6 meses. Tá bom? Então, isso é perempção. É a perda do direito de praticar determinado ato como uma multa, tá bom? Aí vocês vão ler o 731 e ele vai falar que você tem que perder esse prazo de 5 dias tantas vezes, ok? Então, isso é perempção. Princípio da impugnação específica. Eu preciso impugnar item por item da inicial. Quando eu estiver fazendo minha réplica, eu preciso impugnar item por item da contestação. Não é admitido aqui na Justiça do Trabalho aquela negativa geral. Nego tudo. Não pode. Aqui eu preciso fazer item por item.
Quem pode fazer negativa geral aqui na Justiça do Trabalhador, na Justiça do Trabalho? Advogado dativo, tá bom? Advogado dativo, se for caso que envolva a Defensoria Pública da União, bom? Então, advogado dativo e Defensoria Pública da União podem fazer negativa geral, ok? Pode fazer negativa geral. Coitado do advogado dativo, não é? O que é o advogado dativo? É aquele que está andando no corredor e o juiz chama assim, ó, fulano de tal, vem cá, senta aqui, ó. Agora, se é o advogado desse aqui, faz a contestação dele aí. O advogado, coitado, nem viu o processo, nem sabe do que se trata. Sabe o que ele vai falar para o juiz? Nego tudo. Nego tudo. Negativa geral só é admitida, então, nesses casos, ok? No mais, se você é o advogado da causa, vai ter que impugnar item por item da contestação, bom? Ou da inicial. Princípio da proteção, tá bom? O que é o princípio da proteção? Não confundir com aquela ideia de que a justiça do trabalho, ela sempre vai ser em favor do trabalhador. Não é isso. A justiça do trabalhador, a justiça do trabalho, ela é a favor dos direitos, da aplicação dos direitos trabalhistas. Tá? Então, a justiça do trabalho, ela vai proteger os direitos do trabalhador. Ok? Então, ela vai dar ao trabalhador mecanismos para que possa competir em igualdade de armas. Tá bom? Então, ela vai dar ao trabalhador a proteção necessária para que ele possa competir em igualdade de armas. Tá bom? Então, o que nós temos? A gratuidade de justiça nas medidas, tá bom? É permitido ao trabalhador, se ele comprovar a gratuidade de justiça, o impulso oficial nas execuções trabalhistas. Então, o próprio juiz transitou em julgado a decisão dele, ele já pode automaticamente começar a execução trabalhista, tá bom? A ausência do reclamante vai tratar de arquivamento do processo, enquanto a ausência do reclamado vai dar a revelia. E aqui, se nós tivermos a ausência do reclamado por mais de 2 vezes, nós vamos ter aquilo que nós chamamos de perempção, ok? Depósito recursal vai ser exigido para a empresa que recorrer, mas não para o reclamante, tá? E a ação deve ser ajuizada onde o reclamante trabalhou. Nós vamos ver isso também, tá? Então, isso é para garantir a igualdade do trabalhador em relação àqueles com quem ele trabalhava. Tá bom? Então, é a igualdade. Nós vamos garantir o princípio da igualdade. Tá? Princípio da busca da verdade real. Então, o legislador ele está preocupado com a verdade real. O juiz deve ir atrás da verdade real, de tudo que for necessário para esclarecer a lide. Ok? Um dos princípios mais contraditórios aqui do direito do trabalho é o princípio da normatização coletiva. Significa que o TRT ou o TST, em matéria de dissídio coletivo, pode criar
leis para aquelas partes envolvidas. Então, em matéria de dissídio coletivo, o Estado, o TRT ou o TST poderão legislar para aquelas partes. Ok? Princípio, então, da normatização coletiva, ele vai falar que o TST e o TRT poderão legislar quando envolver dissídio coletivo para aquelas partes. Aquilo que for firmado lá no âmbito do TRT e do TST para dissídio coletivo vai valer como uma norma, tá bom? É a normatização coletiva daquele acordo, beleza? Extrapetição. O que é o princípio da extrapetição? O juiz não pode dar nada além do que foi pedido pelas partes, tá bom? Então, nada do que for além do que foi pedido na inicial, o juiz pode dar. Digamos, eu peço lá, olha, quero 5 mil reais de danos morais. Aí o juiz vai olhar para o meu caso e vai falar assim, nossa, tô vendo isso aqui, você não tem direito a 5 mil, não, você tem direito a muito mais, vou te dar 10 mil. Pode? Não, não pode, tá bom? Então, o juiz, ele não vai poder te dar além daquilo que você requereu, ok? Tem exceções? Tem as exceções, sim, que estão lá no 137, parágrafo 2º, C467 e o 469 da CLT. Marquem esses 3 artigos. O que diz o 137? Vou abrir aqui para vocês. 137 da CLT. Que vai versar sobre as férias, ok? Olha aqui, vencido o mencionado prazo, sem que o empregador tenha concedido as férias, o empregado poderá ajuizar a reclamação trabalhista, pedindo a fixação por sentença da época do gozo das mesmas. Aí o parágrafo 2º, a sentença combinará pena diária de 5% do salário mínimo da região devida ao empregado até que seja cumprida, ok? Então, o juiz, ele poderá aqui, ok? Aplicar uma multa que você não requereu. Outra coisa que o juiz te dará, mesmo sem você pedir, o dobro das férias. Então, marque aí no seu artigo 137, o dobro das férias. Então, o que o juiz pode te dar sem você pedir? O dobro das férias e a multa diária de 5%. Tá bom? Então, você não precisa pedir a dobra das férias, o juiz obrigatoriamente vai te dar. Por quê? Porque já está previsto na CLT. Tá bom? Que mais? 467. Vamos lá no 467. O que ele vai falar? 467. Em caso de rescisão de contrato de trabalho, havendo controvérsia sobre o montante das verbas rescisórias, o empregador é obrigado a pagar ao trabalhador a data do comparecimento à Justiça do Trabalho, parte incontroversa dessas verbas, sob pena de pagá-las acrescidas de 50%.
Então, por exemplo, eu chego na audiência trabalhista, eu sou advogada da empresa, e eu falo assim, olha, realmente nós concordamos que não houve o pagamento das férias. Naquele momento, eu tenho de pagar as férias, depositar o valor em juízo, sob pena de pagar esse valor 50%. Tá bom? Então, eu tenho de observar o 467. Tudo aquilo que é incontroverso, o empregador deve pagar antes da audiência, sob pena de uma multa de 50%. E o 496, tá bom? O 496, ele também é uma multa. 496 vai tratar da impossibilidade de reintegração. Então, ele vai dizer o seguinte: quando a reintegração do empregado estável for desaconselhável, dado o grau de incompatibilidade resultante do dissídio, especialmente quando for o empregado pessoa física, o Tribunal do Trabalho poderá converter aquela obrigação, então, a obrigação de reintegração em indenização devida, tá bom? Então, caso a reintegração seja impossível, aquele direito cabível em relação à reintegração ao trabalho, aquele período de tempo em que aquele trabalhador estaria ele estaria estável naquele trabalho, vai ser revertido em pecúnia, combinado? Então, vai ser revertido em pecúnia. Então, nós temos essas 3 exceções que você não precisa pedir e que o juiz vai te dar. Isso não caracteriza extrapetição, tá bom? Isso não caracteriza nulidade na sua sentença. E, claro, juros e correções monetárias já é uma súmula também classificada até do STF. Ok? Para terminar, estamos acabando, princípio da non reformatio impejus. O tribunal não vai poder reformar a sua sentença para te prejudicar. Mas cuidado. Digamos que o juiz de trabalho me deu, então, 5 mil reais lá na minha ação trabalhista, tá bom? Ele me deu 5 mil reais, a empresa está super feliz com a condenação, 5 mil reais, mas eu não, eu quero mais. E aí eu recorro sozinha. A empresa não recorre, só eu recorro. E aí o ministro, o desembargador, vai olhar o meu processo e vai falar, 5 mil, nossa, o juiz lá da vara do trabalho foi tão bonzinho com você, vou te dar só 3, eu vou reformar essa sentença para diminuir o valor da condenação, porque você não faz jus nem a 5. E vai lá e reforma minha sentença para 3 mil reais. Ele pode fazer isso? Não. Agora, imagine que eu recorra para aumentar o meu valor. E a parte contrária, a minha empresa que eu trabalhava, recorre para diminuir o meu valor. Aí sim, o juiz pode dar ganho de causa para o recurso da empresa e diminuir o meu valor. Mas se eu apenas recorro, ele não pode reduzir aquilo que eu já ganhei, tá bom? Tomar cuidado com aquelas questões de ordem de direito público, tá bom? Que envolvem, por exemplo, prescrição. Aí, nesse caso, o desembargador e os ministros poderão aplicar, tá bom? Ele vai olhar e vai falar, aí, meu amigo, seu processo era precluso, isso aqui é matéria de ordem pública, eu preciso aplicar. Então, cuidado com essas questões.
E os nossos 3 últimos princípios, tá bom? Princípio da instrumentalidade ou da finalidade, tá bom? Vão ser admitidos atos que, ainda que sejam diferentes, tenham como finalidade alcançar a norma, tá bom? Então, aqui nós vamos admitir a instrumentalidade. Tá? Eu posso chamar, por exemplo, a minha petição inicial de petição. Petição inicial em vez de reclamação trabalhista. Posso. Não é a mesma finalidade? É. Tá? Princípio da perpetuatio jurisdictione. Perpetuatio jurisdictione, tá bom? A competência, ela vai se manter. Então, se está lá naquela vara que foi distribuído, ela se mantém, tá bom? Nós não vamos alterar o local do seu processo, a não ser que extinga-se aquela vara. Aí vai ter uma redistribuição dos processos, combinado? Mas uma vez distribuído para aquele local, é naquele tribunal que o seu processo vai se desenvolver, tá bom? Apenas cuidado quando nós falarmos desse princípio, daqueles pedidos de incompetência, tanto a competência absoluta como competência relativa. Aí sim nós vamos ter o deslocamento da competência para outro órgão. Mas, se não tiver incompetência territorial, nem incompetência absoluta, ok? O seu processo se mantém naquele tribunal. Então, eu ajuizei a ação em Valparaíso, ela vai se manter em Valparaíso, depois no TRT de Goiás e depois no TST. Ela vai se manter naquele tribunal. Ok? Princípio da estabilidade da lide. Então, até a citação, o autor ele pode alterar a inicial completamente. Então, até a citação. Depois da citação, não. Tá bom? E essa citação aqui na Justiça do Trabalho, ele vai prosseguir até a data da audiência. Por quê? Porque na Justiça do Trabalho, o reclamado, aquele que é o réu da nossa ação, ele vai fazer a sua contestação em audiência. Ele vai fazer uma contestação oral, ok? Então, em regra, na Justiça do Trabalho, a contestação ela é oral e em audiência, tá bom? Então, até o momento da audiência na Justiça do Trabalho, vai ser possível fazer essa alteração na inicial, ok? Então, até a audiência, pode-se fazer alterações na inicial, porque, em tese, ok? A contestação vai ser oral e em audiência, tá bom? Por fim, para nós terminarmos aqui princípios, não é? Essa aula maçante, eu sei que ficar falando disso é um saco, tá bom? Vamos para as nossas regras processuais, ok? Aqui, o juiz nunca vai poder instaurar de ofício uma reclamação trabalhista. Então, imagine que você é juíza trabalhista e você está escutando o seu vizinho, ok? Você está escutando o seu vizinho xingar a secretária do lar. Você está escutando o seu vizinho xingar, fazendo assédio moral com a secretária do lar. Você pode, como juíza do trabalho, ajuizar uma reclamação trabalhista para aquela secretária do lar? Não. Tá bom? Mas, se for um dissídio coletivo que envolva a paralisação de serviços,
aí sim o desembargador ou o ministro do TST poderão instaurar um dissídio coletivo, tá bom? Ex officio, tá? Então vamos lá. Você, como juíza do trabalho, não pode instaurar ex officio uma reclamação trabalhista em nome da secretária do lar do seu vizinho que está sofrendo assédio moral. Mas se você é desembargador ou ministra do TST, está ocorrendo um dissídio coletivo, então empregados estão fazendo greve, você pode instaurar ex officio aquele dissídio coletivo. Tá bom? O juiz, ele sempre vai prisar pela celeridade processual, então ele vai impulsionar o processo e, como regra do CNJ, ele sempre vai observar a ordem cronológica dos processos. A intenção, então, é dar celeridade àqueles processos judiciais. É evitar a perpetuação de demandas. Combinado, meninos? Alguma dúvida com relação a tudo isso que nós falamos na aula de hoje? Alguma dúvida? Não, sem dúvidas. Então é isso. Obrigada pela companhia nessa segunda-feira de carnaval. Eu estou sem a minha fantasia, eu admito. Eu falei que eu queria ter um ponto fantasiado hoje, mas eu prometo que quando nós nos encontrarmos, eu arrumo aí para todo mundo umas máscaras e aí nós fazemos nossa segunda de carnaval. Combinado, pessoal? Então, um beijo para vocês. Esse é o nosso link permanente da nossa aula, ok? Esse é o nosso link permanente. Então, vocês sempre vão entrar nesse link para as nossas aulas de processo do trabalho. E eu vejo vocês, então, semana que vem, com a organização da Justiça do Trabalho, tá bom? Na segunda-feira, às 8h20. Um beijo para todos. Descansem nesse carnaval chuvoso e até semana que vem.